O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus queridos. Paz do Senhor possa estar com todos vós. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Grande Conflito. E estamos estudando o tema 2 do livro. E tenho a plena certeza que tem sido enriquecedor para a vida espiritual de todos vós que têm acompanhado esses estudos aqui cada dia. Amigos queridos, queremos continuar a pedir-vos que possam continuar a colaborar conosco, inscrevendo-se no nosso canal se não é ainda inscrito, partilhando os vídeos nas vossas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer, deixando o vosso gosto e comentário. Quero vos convidar a orar para nós aqui estudarmos a palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Guardaste-nos e protegeste de todo mal e nos deste mais um dia para estarmos diante da face da terra. Queremos começar esse dia estudando a tua palavra e aqui estamos. Queremos pedir que o teu Espírito possa nos convencer e nos ajudar a tomar a nossa posição firme ao lado da verdade. Fique conosco e guarda-nos com a presença dos teus anjos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ontem nós começamos a ver como é que Satanás operou para introduzir as falsas doutrinas, heresias no seio da Igreja de Deus. E é de notar que alguns fracassaram, mas outros permaneceram fiéis. Hoje nós vamos continuar a estudar o nosso tema, ou capítulo 2, os primeiros cristãos, leais e genuínos, e nós vamos procurar compreender sobre o tema 2, duas classes de pessoas na igreja, né? O subtema de hoje é duas classes de pessoas na igreja. Bem, todos nós sabemos que desde o início do pecado sempre existiu duas classes. Como nós já vimos, sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Sempre. Isto começou desde o pecado, desde que o pecado entrou neste mundo. Enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que lhes expõem os erros. Mesmo em sua melhor condição, a igreja não esteve composta unicamente de verdadeiros e sinceros. Nunca. Veja o exemplo: Judas esteve ligado aos discípulos para que pudesse, mediante a instrução e exemplo de Cristo, ser levado a ver seus erros. Mas qual foi a atitude de Judas? Qual foi a decisão que ele tomou no fim? Aliás, não tomou no fim, foi tomando diariamente. Veja o que a palavra do Senhor diz. Mas Judas, pela condescendência com o pecado, atraiu as tentações de Satanás. Irou-se ao serem reprovadas suas faltas, sendo assim levado a trair mestre. Marcos 10, 14, verso 10 e 11. Então, meus amigos, nas melhores condições ou nos melhores momentos em que a igreja viveu, sempre houve duas classes. Quem diria, quem poderia imaginar que a igreja que Cristo dirigia, que era de 12 apóstolos, poderia haver duas classes de pessoas? Nós podíamos dizer, mas Jesus era um grande mestre, era Deus. Por que tinha lá duas classes de pessoas, o trigo e o joio? Outro exemplo que nós temos é de Ananias e Safira. Pretenderam estar fazendo um sacrifício completo a Deus, quando cobiçosamente retinham uma porção para si mesmo. Nós podemos encontrar essa história no Atos do Apóstolo 5, 1 a 11. Você que é cristão já leu essa história. Se não é cristão,
ou não pertence a nenhuma denominação religiosa, mas assiste os nossos vídeos, pode abrir na palavra do Senhor. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o real caráter desses impostores e os juízos de Deus livraram a igreja dessa detestável mancha em sua pureza. Era o período da igreja pura, a igreja dos apóstolos. E logo no primórdio, Satanás procurou introduzir o quê? O espírito do egoísmo no seio do povo de Deus. Todos colaboravam livremente com os seus bens para o avanço da obra. Esse casal também decidiu fazer algo em sacrifício para a obra do Senhor. Mas o espírito do egoísmo, do orgulho, da ambição envolveu-os e, sem escrúpulo, decidiram enganar os servos de Deus. Mas o Espírito de Deus revelou a verdade. E a consequência? Sofreram danos desnecessariamente. Desnecessariamente. Meus amigos, quando as perseguições sobrevieram aos seguidores de Cristo, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade desejaram tornar-se seus seguidores. Mas quando cessou a perseguição, ou cessada a perseguição, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros, abrindo-se o caminho para Satanás tomar pé. Isto que foi o perigo da igreja, e até os dias de hoje tem sido assim. Normalmente, quando as igrejas são perseguidas, só os sinceros prevalecem. Mas quando não há perseguição, não há problema, a igreja fica cheia, encontramos pessoas vindo, pessoas que querem servir, mas muitos deles não são sinceros. Deixa haver algum problema, alguma atitude contrária contra a igreja, esses são os primeiros a saltar fora. Quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que eram semiconversos do paganismo, Satanás exultou. Satanás disse: aí eu tenho campo aberto para fazer o meu trabalho. Inspirou-os então a perseguir aqueles que permaneceram fiéis. Aqueles que permaneciam fiéis à doutrina, aqueles que permaneciam fiéis à palavra do Senhor, foram perseguidos por aqueles que concederam, fizeram concessão parte daquilo que era verdade, recebendo a mentira no seu seio. Estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram seus ataques contra os característicos mais importantes da doutrina de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada para permanecer firme contra os enganos e abominações introduzidos na igreja, meus irmãos. Hoje, se ainda temos a verdade, é graças ao poder do Espírito Santo e também àqueles que permaneceram firmes e inabaláveis na doutrina de Cristo. A Bíblia não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo proscritos os seus defensores. Bem, nós estamos chegando ao tempo em que novamente todas essas coisas vão vir de uma forma avassaladora sobre o mundo. A Bíblia, em breve, não será a norma de fé. Aliás, como todos sabemos, já se tem discutido isso, inclusive até no meio político, não só no meio religioso, como no meio político, né? A liberdade religiosa já se está procurando reter, não é? Privar as pessoas da sua liberdade religiosa. E uma dessas formas de privar as pessoas da sua liberdade religiosa é a imposição da lei de domingo como forma de manter o ambiente, de cuidar da natureza. Essas exigências vão contra os princípios de Deus, que faz do homem um ser livre através do conhecimento da verdade, como diz João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois de um longo conflito, os fiéis perceberam que a separação era uma necessidade absoluta. Não ousariam tolerar erros fatais e que ameaçassem a fé dos seus filhos e netos. Será que hoje nós estamos prontos e decididos a separarmos e não admitir erros fatais que podem ameaçar a fé dos nossos filhos e futuros netos? Os irmãos, no passado, os fiéis não admitiram tolerar esses erros. Acharam que a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios.
Se a unidade só pudesse ser assegurada mediante o comprometimento da verdade, seria preferível que prevalecessem as diferenças e até mesmo a luta. Esta é a fé do verdadeiro cristão. Muitos hoje, se falarmos desses assuntos, acham que não, está a ser muito extremista, não é bem assim. Deus ama a todos, somos todos irmãos. Meus amigos, somos todos irmãos. Eu, quando estudo a Bíblia bem profundamente, eu vejo que todos não somos irmãos. Eu vejo que nem todos são filhos de Deus. Podem até estar na mesma igreja, mas se têm comprometido a doutrina e a verdade com as suas ideologias, com as suas ideias, com as suas filosofias, nós devemos permanecer firmes e fiéis, nem que tenhamos que lutar para que a verdade prevaleça. Infelizmente, vivemos num tempo em que vemos líderes a cederem, igrejas a cederem, e passo a passo o mundo está se preparando para receber a mentira em lugar da verdade. Os cristãos primitivos, meus irmãos, eram na verdade um povo peculiar, poucos em números, destituídos de riquezas, posição ou títulos honoríficos, eram odiados pelos ímpios, como Abel o foi por Caim, conforme nós encontramos o relato em Gênesis 4, 1 a 10. Desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam o pecado. Isto é a verdade. Seja um cristão fiel e sincero dentro da sua igreja, que com amabilidade e humildade reprovas o mal, condenas o que é o erro e apresentas a verdade tão nítida como ela é em Cristo, verás que serás visto como opositor. Este irmão está a trazer desequilíbrio, está destabilizando a igreja. Este irmão não pode continuar a ser líder. É sempre assim. E vai ser sempre assim até Jesus Cristo voltar. Duas classes de pessoas. A meditação de hoje, queridos amigos, vem nos ajudar a tomarmos a nossa decisão de comprometermos-nos com a verdade. Tal como no passado ocorreu, hoje também estamos preparando-se para um tempo de grande desafio, onde cada um terá que tomar a sua posição de que lado realmente quer estar. Eu quero estar do lado da verdade. Por isso, o meu compromisso aqui de apresentar cada dia o estudo do grande conflito é para trazer a verdade à tona a todos e que cada um possa conhecê-lo tal como ele é, descrito na palavra do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo e pelo Espírito de profecia. Deus possa ajudar a cada um de nós a tomarmos a nossa decisão. Não vamos ceder a coisas que ponham em comprometimento a fé dos nossos filhos e do futuro da Igreja de Deus. Que cada um de nós possamos ser firmes e inabaláveis, como dizia os apóstolos no passado. Antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Quero convidar-te a orar para nós encerrarmos o estudo de hoje. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem os seus fiéis. Ajuda-nos também a permanecer firmes e fiéis. Sabemos que uma grande luta está diante de nós. Sabemos que hoje a igreja tem corrido perigo, porque muitas coisas têm sido cedidas ou têm sido penetradas no meio do povo de Deus. E é preciso haver uma peneira para que a palha possa sair. Ajuda-nos a não fazer parte da palha, mas a fazer parte do trigo que permanece firme e fiel e inabalável na verdade e na doutrina de Cristo. Dá-nos um dia na tua presença, perdoa as nossas faltas e abençoa cada pessoa que ouve esses estudos aqui cada manhã. Essas graças e favor suplicamos e te rogamos pela fé no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, tenha um dia com a presença do Santo Espírito
e que Deus continue fortalecendo e abençoando a cada um de nós nesta batalha até que Cristo venha. Amanhã estaremos aqui de volta e até lá um grande abraço. Não esqueça de deixar o teu comentário, o teu like, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Deus te guarde. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.